Então, continuando aqui, a lembrança que eles vão ver, então, as lembranças do Armand. Então, as primeiras lembranças que o Armand tem de quando ele era garoto, ele vivia nas estepes da Rússia. Então, assim, eles não conseguem determinar se ele era russo, ou se ele era ucraniano, ou se ele era eslavo, o que ele era. Digamos assim, pelo menos nesse livro, nesse momento, Kanye Rice escreve, porque eu vi que tem um outro livro, O Vampiro Lestat, mas não faz parte das Crônicas do Vampiro, então eu não vou fazer. As Crônicas Vampirescas, ou Crônicas do Vampiro, são 3 livros, que é Entrevista com o Vampiro Lestat e Rainha dos Condenados. E vai ser desses 3 livros que eu vou colocar aqui no canal. Então, retomando. Então o o Armand era uma criança, certo? Vivia lá, conhecia o pai dele, conhecia a mãe dele, sabia o que era mal, sabia que era Deus, sabia que era diabo. Tinha uma vida ali no campo, ele era como eu posso dizer, ele era um camponês. Até que um dia veio uma espécie de guerreiros e leva ele para a cidade de Constantinopla. Isso basicamente é no ano de, digamos, 1300 e pouco, coisa assim. Constantinopla ainda não caiu para o Império Turco Otomano, porque assim, porque é o seguinte, em história a gente conta assim, a ideia de aonde a Idade Média termina. A Idade Média termina, eu sei que a gente está falando de um livro de ficção, de fantasia urbana, mas é interessante, porque para mim, quando eu li o livro, eu relacionei as coisas na minha cabeça até com a coisa com o mundo real, né? Então pensa assim, então quando em história a Idade Média acabou? A Idade Média acabou, a gente começa a contar em história o fim da Idade Média no ano de 1453. O que aconteceu no ano de 1453? A queda da cidade de Constantinopla para o Império Turco Otomano. Então os turcos que vêm lá do Turqueguistão, lá para trás, antes da Arábia, eles vieram, se estabeleceram no que hoje a gente chama de Turquia, porque a Turquia não era uma região deles ainda. Isso ao longo das eras, né? Depois do século IX, coisa assim. Se estabeleceram lá, século X, depois do século X, digamos, depois do século X, XI, estabeleceram lá, e a Turquia virou o território deles. Eles estabeleceram o que se chama de o Império Turco Otomano e começaram a aumentar. Eles não foram os únicos que dominaram essa área, porque outros povos se aliaram a eles, mas, digamos assim, nesse período eram eles que estavam dominando. Existiam outros antes deles. Mas enfim, aí eles dominaram a cidade de Constantinopla. Constantinopla deixou de ser Constantinopla para se tornar Turquia. Turquia não, para se tornar Istambul. Cidade de Istambul. E a cidade de Istambul deixou de ser uma cidade de origem, assim, não de origem, mas deixou de ser população grega, porque Constantinopla sempre foi de população grega. Porque aquela região ali do Mar Morto sempre foi uma região da Grécia, uma região que a Grécia, os gregos sempre dominavam, ou sempre estavam ali. Então Constantinopla, independente de quem estava no poder da cidade, ela sempre era uma cidade, digamos assim, que os gregos eram cidadãos gregos. Dali, no momento que o Turco Otomano, o Império Turco Otomano tomou Constantinopla, ela deixou de ser, virou Istambul. A gente começa a contar o início da Idade Moderna. A Idade Moderna vai de quando? Vai de 1453 até 1789, que é a Revolução Francesa. E aí de 1789 a gente não conta mais Idade Moderna, a gente começa a contar dali pra frente, a gente começa a contar ali Idade Contemporânea. Então em 1789 a gente começa a contar Idade Contemporânea e a Idade Contemporânea até hoje. Então Constantinopla é interessante, quando a gente estuda sobre feudalismo, a gente acha que quando a Europa vivia naquele momento de feudalismo absoluto, comércio à base de troca, a gente pensa que o mundo viveu assim, mas não é verdade. Por exemplo, Constantinopla ela era um império, não na Ásia toda, mas ela era um império da Ásia Menor ali, até o Egito. E ela não passou por nenhuma espécie de feudalismo. Ela não viveu em nenhum momento o comércio à base de troca, porque ali existiam moedas, existiam imperadores. A China, por exemplo, não viveu nenhum feudalismo. Quando a Europa vivia isso, a China vivia uma grande época, tinha moedas, tinha império. Isso se chama monarquia. Porém é o seguinte, ela não viu o feudalismo, ela não viu o comércio à base de troca naquele momento,
Então, quando a gente estuda sobre o feudalismo, a gente tem que entender que o feudalismo foi um evento que aconteceu na Europa. Não foi um evento que aconteceu mundialmente. Mas é que eu estou saindo do contexto. Enfim, aí ele foi levado para essa cidade, que era uma grande cidade. Na época era, em 1300, que a gente está falando, certo? A época do Armand. Era a maior cidade do mundo. E ali se fazia comércio de escravos. Eles eram, em suma, escravocratas. E aí eles não sabia para quem foi vendido. Ele acabou sendo vendido para os venezianos. É interessante porque eu vou fazer um comentário aqui também, que vou sair totalmente do livro de novo. Porque os venezianos, eles, desde as cruzadas, eles controlavam todo o comércio no mar Mediterrâneo. E foi isso que fez, foi esse comércio, foi a época das cruzadas que fez isso 1300 já não é a época das cruzadas totalmente, certo? A época das cruzadas a gente fala de 1090 a primeira cruzada aconteceu em 1098, então não é a época das cruzadas, não tem nada a ver com cruzadas a história do Armand, tá? Eu tô comentando, porque os venezianos, o que eles fizeram? Quando eles começaram a existir as cruzadas, um lugar que era caminho, se você fosse por terra, você tinha que passar por Constantinopla, certo? Você passava por um pequeno trecho de mar e você tinha que passar por lá. Então era uma rota de comércio. Então os venezianos fizeram ali bairros, eles souberam se acoplar na cidade, isso que eu queria contar. Então foram os venezianos, por que os venezianos compraram o Armand em Constantinopla? Porque eles estavam em Constantinopla. Eles eram os maiores comerciantes daquela época, os venezianos. Eles estavam, assim, digamos, a cidade de Veneza naquele momento, porque assim, o que a gente entende como Itália hoje, Itália só vai se unificar no início do século XX, tá? A Itália, ela não era um reino, um povo unificado, um país, a gente chama. A Itália, ela era como se fossem cidades-estados. Veneza era uma cidade-estado, Florença era uma cidade-estado, Gênova, cada cidade-estado, sabe, ela tinha os seus líderes comerciais. Eles eram muito parecidos até com o que Atenas era, uma cidade-estado, e fazia o seu comércio, tinha suas leis, e eles faziam seus comércios com reinos, por exemplo, com o reino da França nessa época, com o reino da Inglaterra, eles faziam seus comércios, certo? Então Armand foi levado escravo para a cidade de Veneza, que estava no seu apogeu cultural e comercial, já estava há bastante tempo e continuava tendo. Então nesse momento, apesar de Constantinopla ser a maior cidade do mundo, Veneza era uma das cidades mais ricas do mundo. Não era mais Constantinopla. Constantinopla era um grande centro comercial. Era ali que acontecia todo o comércio. Ali que vinha a rota da seda, chegava ali. Só que Veneza era o lugar que eles saíam de Constantinopla e levavam o comércio para o resto da Europa. Então os venezianos tinham dinheiro. Não era Constantinopla que tinha o dinheiro. Então nesse momento, quem tinha o dinheiro, quem tinha o poder, era a cidade de Veneza. Então era esse momento. É interessante a Anne Rice pensar nisso, né? E ela faz certos comentários sobre isso. Então o Armand, ela é levado escravo para lá. E lá, para Veneza. Ele é levado escravo para Veneza. Ele foi comprado. Ele foi comprado e levado escravo para Veneza. Uma coisa que eu acho legal nesse livro, que talvez, assim, houve muita crítica do livro Vampiro Lestat. Muita crítica mesmo. O pessoal não gostou do Vampiro Lestat. Gostaram ainda menos dos Reinos Condenados, mas eu não li, não posso falar nada sobre Reinos Condenados. Mas, porém, eu adorei Vampiro Lestat. Eu achei mais legal que a entrevista com o vampiro. Muito mais legal que a entrevista com o vampiro. Mas por que eu achei mais legal? Eu achei mais legal por causa que a Anne Rice traz exatamente isso. Ela traz os períodos históricos e faz você viver em cada momento. Então ela traz você em 1980 e você vê aquela época de 1980 com o Lestat, quando ele acorda em Nova Orleans. Depois você vai ver o início da vida do Lestat na época da Revolução Francesa. E ela relata Paris naquela época. Depois ela vai levar você com a Armand na época do auge da Veneza, em 1300. Pô, cara, é um estudo de história isso. É muito legal. Continuando aqui. Ele é levado escravo em Veneza. Ele é levado como se fosse assim, numa espécie de bordel. Para ele transformar, sei lá, num menino afeminado, não sei. Mas ele nega participar, ou ele se nega a ser feito de, sabe, de um menino afeminado, essas coisas, para transformarem ele num, sei lá, enfim. Ele nega isso, ele sempre luta contra. Então ele é inútil, certo, ali. Então ele é jogado num porão. Até que um dia um homem vai, um homem mais velho, que ele relata que era um homem loiro, de cabelo loiro e branco,
alto, e sempre usava uma espécie de uma capa vermelha, de veludo assim, vermelho. Foi e comprou ele, certo? E leva ele embora e fala, ó, agora você não é mais escravo. Aí ele fala o nome dele, Armand, então Armand, você tá livre. Ele passa a mão na cabeça do Armand, agora você tá livre. Você vai ficar comigo agora aqui. E esse homem, ele se apresenta como Marius. E o Marius, ele é um grande artista. Lógico, nós não estamos na época, 1300 ainda não é a época da Renascença, tá? Mas, digamos assim, não é a época do homocentrismo, tá? Mas é uma época, então, tanto o Marius, ele é um artista, sim, ele é um artista da igreja, para a igreja. Então ele faz pinturas de anjos, de céu, do inferno, de coisas, sabe, de coisas belas. É tudo relacionado à Bíblia, tudo relacionado a o que as igrejas querem, vitrais, sabe, pinturas. Ele faz tudo relacionado à igreja, ao mundo da igreja. Então, o que faz sentido nesse período mesmo. E, assim, a gente entende que foi feito muitas igrejas nesse período, né? Muitas igrejas com o dinheiro das cruzadas e tudo mais. Então, faz sentido também você ver. Então, Veneza estava numa auge, faz sentido, então, que realmente o Marius, lógico, uma fantasia, mas Marius era o cara que era um dos artistas que fazia as pinturas e os vitrais para as igrejas na época que do apogeu de Veneza. Interessante até essa imaginação de Anne Rice. Ela faz uma imaginação de uma coisa que pode ter sido real até. Eu acredito até que foi. Retomando aqui. Só que esse Marius, ele era um cara que só trabalhava à noite. Ele não trabalhava de dia. Ele trabalhava só às noites. E durante os dias ele descia sempre um porão. Então o Armand sempre quer estar junto com ele. O Marius virou o objeto de devoção do Armand. O Armand era fã do Marius. Ele vivia para agradar o Marius. Queria estar sempre com o Marius. Era completamente dependente do Marius. E o Marius sempre viajava. Assim, não sempre, mas ele sempre tinha que fazer uma viagem longa. E ele sempre dizia, agora eu vou cuidar daqueles que devem ser conservados. Eu sempre o Armand pedia, não vai chamar ele de mestre, não vai mestre, porque ele era o mestre da pintura, ele era aquele cara que... Existiam outros artistas na casa do Marius, nem sempre ficavam lá muito tempo, mas eles iam para aprender. E eles eram ajudantes na pintura, então eles iam como aprendizes. O Marius ensinava, como até foi a época do iluminismo, né? Iluminismo não, desculpa, do renascentismo. O cara, ele pintava e tinha o grande pintor, ele pintava e tinha os seus aprendizes. Aí quando os aprendizes aprendiam, ele fazia o ateliê deles e deixava o ateliê do mestre e ia fazer o seu próprio ateliê para ganhar seu próprio nome. Era uma coisa mais ou menos assim, certo? Só que não refinado assim, digamos assim, mas era basicamente isso. E aí foi passando os anos e o Marius você falava, olha, você pode ser que nem eu um dia. Com certeza, então o Marius era um vampiro. Você pode ser que nem eu um dia, Armand. O que você quer ser que nem eu? O Armand dizia, eu quero ser que nem você. Ótimo. Então, mas é o seguinte, Armand, até lá você vai viver uma vida de pessoa. Então você vai, curte a vida, vai conhecer os meninos da sua idade, vai fazer a sua vida. E realmente o Armand viveu. Então ele conta nessa época sobre Veneza, os grandes navios com várias bandeiras saindo, sabe, do porto, as riquezas sendo trazidas. Ele conta, sabe, todo esse lance do apogeu da Veneza, que faz até você imaginar, que foi muito interessante isso, Danny Rice, trazer esse lance de Veneza. Eu achei muito, muito legal. Daí o Armand foi crescendo, e quando ele chegou já na juventude, não assim totalmente na juventude, mas digamos assim, ele era muito jovem ainda, ele não podia ser transformado. Mas ele não era uma criança, ele era jovem. E aí ele continuava numa dependência muito do Marius. Aí o Marius falou, olha, tudo bem, eu vou transformar você. É o que você quer, ser que nem eu? Aí ele fala pro Armand, olha, então para você viver como eu, você vai se alimentar do sangue dos maus, dos opressores, do tirano, para ajudar a própria sociedade, porque é isso que eu faço. Você tirar as ervas daninhas. O Armand aceita, não, eu aceito. Então aí conta toda a história como o Armand foi transformado, que, enfim, não é nenhuma novidade. Então o Armand é transformado. Eu não vou contar como é que foi, que aconteceu, porque é a mesma coisa que acontece quando o Louis é transformado, quando o Lestat é transformado, é a mesma história.
Assim como quando o Lestat é transformado, a Magnus dá o pescoço, Marius dá o pescoço pro Armand tomar o sangue, ele vira o vampiro. Aí eles caçam juntos, ele começa a aprender a vida. E de vez em quando também, quando o Armand ele quer partir não quer partir não, quando o Marius ele quer cuidar daqueles que devem ser conservados, o Armand quer ir junto, mas ele fala: quando você estiver pronto, eu ensino para você o que é aqueles que devem ser conservados e o que significa isso, e por que isso é importante para nós. Ele deixa o Armand sozinho, depois ele volta. Nesse momento que quando quando o Marius ele parte, o Armand que toma conta da casa, até que um dia, uma noite o Marius acorda o Armand assim, no início de noite, e fala: Armand, vem comigo, eles não acharam. Ele: quem, mestre? Quem? Vem comigo, vamos pro telhado. Eles começam a subir, aí eles começam a ver que tem vampiros. Aí ele fala, o Armand até assusta: existe outros? Aí o Mario: existe outros. Aí ele vê que vampiros todos, sabe, com capuzes e capas preta, começam a querer atacar eles, vir atacar. E eles sobem no telhado da casa onde o Marius mora, e aí começa a ter uma briga física. E o Marius, assim, cada 3, 4 vampiros que atacam ele joga 3, 4 longe. Só que eles eram muitos, continuavam vindo. E a Armand começa a querer ceder, e o Marius grita: Armand, confia na sua força, não ceda, não ceda, Armand. Mas Armand começou a ceder, foi capturado. De repente jogaram fogo no Marius, e o Marius cai da casa. A última lembrança que o Armand tem nesse momento é do Marius caindo da casa. E não sabia mais o que aconteceu. Aí ele foi levado, todos os homens que trabalhavam com o Marius, os aprendizes do Marius, foram levados capturados e levados num navio que partiu naquela noite de Veneza. Depois de andar em algum lugar, até uma terra lá, em alguma floresta da Europa, eles acenderam a fogueira, queimaram os aprendizes do Marius, falaram: Marius é um herege, tinha que morrer. Aí eles falam: você vai ser destruído. Ele: não, eu sou inocente, eu não sei o que são as coisas. Então ele faz um acordo com esses caras. Ele fala: nós somos os filhos das trevas, os filhos de Satã, e você vai entrar para nossa congregação. Ele é levado nisso para a congregação em Roma. E lá que ele aprende as regras que ele falou para o Lestat, para Gabriele. E lá ele conversa com um cara que chama Santino, que é um vampiro mais velho. Não velho como esse tal de Marius, que eles chamam de herege, mais velho. E o Santino quer saber o que são aqueles que devem ser conservados. Mas o Armand nem precisa esconder nada na mente dele, porque ele não sabe de nada. Eu não sei. Aí, mas o Armand ele começa a seguir as regras e viver pelas regras. Ele começa a viver sempre seguindo as regras. E ele começa a ter lembranças de coisas na mente dele que ele vê. Primeiro ele vê que o Marius ficou muito ferido, todo queimado. Segundo, depois ele vê que o Marius está bem na mente dele, como se fosse sonhos. E viu o Marius em cima de uma montanha, numa caverna em cima de uma montanha na Itália. E o Marius chamava ele: Armand, vem até mim. Só que o Armand não ia e continuava ali com os filhos das trevas. E ele viveu com essa regra pelos filhos das trevas, e o tempo passou. Logo ele ele foi para Paris e ele se fundou aquela organização Filhos das Trevas em Paris. Paris foi crescendo, a cidade de Roma e os outros lugares foram entrando em decadência, Paris foi entrando em ascensão, e ele ficou ali. Logo depois ele perdeu notícia dos Filhos das Trevas de outros lugares, e Paris permaneceu com aqueles Filhos das Trevas. Quando Armand acaba o relato, né, Lestat fica pensando e fala: eu acredito que Marius ainda está vivo. O Armand fala: bom, se esse relato te fez bem, se essa minha história te fez bem, você gostou de tudo isso, leva com você a história. Mas eu não acredito em Marius, eu não acredito que Marius esteja vivo. Daí ele fala, Lestat fala para o Armand: Armand, o Marius está certo. Naquele período de 1300, que o mundo vivia na Idade das Trevas, você viveu com um cara que era um grande pintor, um grande visionário, tomava conta daqueles que devem ser conservados, que só ninguém sabe o que é. O cara não vivia como outros vampiros aí, usando capas e depois andrajos. O cara vivia como eu vivo. Se vestia bem,
lidava com pessoas, sabe? Tinha aprendizes. Um grande pintor, fazia trabalho. Aonde que isso é ruim? Onde que esse cara é ruim? Mas a Armand, essa ideia, tu tem aquela ideia atrasada. Aí Gabriele e o Lestat falam que vão partir, mas não vão levar o Armand. Mas o Lestat fala: olha, Armand, não vamos levar você, mas é o seguinte, essa torre aqui que Magnus deixou pra mim, essa torre eu deixo pra você. Pode usar ela. Faz dela o seu covil. Faz dela o seu refúgio. Fica aqui com ela. Eu cedo ela pra você viver aqui seus dias, suas noites, seus dias, se esconder aqui. E o Armand gosta, né? Ele fica contente. Eu aceito esse presente. Nisso o Armand ele vai embora, né? E na noite seguinte, então, o Lestat e a Gabriele partem já. Aí eles passam numa carruagem em frente a... Eles fazem o mesmo lance que o Louis faz, certo? Eles fazem um lance de... Eles passam com a carruagem em frente ao teatro, certo? Se despedem lá. O Armand tá por ali. Antes disso, antes de partir, o Lestat vai conversar com aquela vampira. Ele fala pra ela cuidar do Nicholas. Ela fala que vai cuidar do Nicholas. Ela também comenta que o Armand tá olhando tudo ali, mas ele tá calmo, tá participando. E ela agradece o Lestat por ter deixado o teatro na mão deles. Ela fala que então vai ficar na mão do Nicholas. E ela fala: o Nicholas tá com muitas peças aqui, com muitas boas ideias sobre o que fazer, e nós vamos entrar então, começar a fazer peças de teatros. E ele começa a querer ter umas ideias de querer fazer peças de imitar que é vampiro, dizendo vampiro, uma imitação de vampiro, dizer como se fosse vampiros, mas nós somos vampiros, mas não vamos fazer uma imitação. O Lestat, assim, ele acha genial, mas ele também tem uma certa, não posso dizer, uma distância, um distanciamento do Nicholas, então ele acha a ideia muito boa, mas ele fala pra ela uma boa ideia. E aí ele parte com o Gabriele. Gabriele e ele viajam ali por grandes países da Europa. E então, o que acontece é o seguinte, para fazer um resumão do que acontece. A Gabriele e o Lestat começam a se distanciar muito pelo seguinte fato: a Gabriele, ela sempre vai para o mundo selvagem. Ela sempre vai para florestas, montanhas, lugar de natureza, ermos, isolados, e fica perdida por muito tempo. E ela sempre procura o Lestat na cidade que ele está hospedado. E ela sempre, quando ela aparece, ela sempre faz perguntas da essência da vida, o que significa realmente isso. O que significa isso? O Lestat sempre fica muito irritado com essas perguntas dela, que às vezes são perguntas até que não tem resposta. E ela fica perguntando, mas às vezes a questão, ele também se pensa nisso. Não é questão que ela está se perguntando, às vezes perguntando para eles, às vezes ela simplesmente está se perguntando, mas ela não tem com quem conversar, porque ela vive isolada. Aí muitas vezes ela vê que ele está nervoso, irritado, ela vai e se arruma daquela maneira masculina dela. E isso acontece até, assim, lógico, ele também comenta sobre o que ele encontra outros vampiros. E ele vê assim, nenhuma cidade estava tão atrasada no nível de vampiro quanto Paris. Porque assim, todo lugar tinha o que é chamado Filho das Trevas, certo? Só que, por exemplo, existem outras cidades que os vampiros já viviam se vestindo de humanos e fazendo negócio, mas eles ainda mantinham algumas tradições, as regras eram mantidas. Aquelas regras de não transformar criança, ou não de fazer isso, de fazer aquilo, sabe? Não um vampiro de 300 anos ou de mais velho não pode transformar um vampiro novo, essas coisas, certo? Um vampiro jovem, enfim, essas coisas. As regras sempre eram mantidas, todos os lugares que eles foram, as regras eram válidas. Tinha de diferente era o fato de alguns vampiros, eles não viviam mais em cemitérios usando andrajos. Mas assim, em algumas cidades, apesar dos vampiros não usarem andrajos e viverem entre as pessoas e terem até alguns hábitos bem sofisticados, ainda acreditavam que não podiam entrar em igreja. E assim, então tem um raciocínio do Lestat por trás disso. O Lestat pensa, o fato talvez de Paris ter ficado tão atrasada
permitiu eles se libertarem de uma única vez. Então eles ficaram presos naquela tradição por muito tempo. Mas quando eles conseguiram, sabe, ter um contato chocante com uma outra realidade, que foi a realidade de Lestat, apresentar essa realidade para eles, inconscientemente, porque ele estava, como eu posso dizer, sobrevivendo, sem também sem ninguém ensinar para ele, mas quando essa realidade foi apresentada, eles puderam se libertar de uma maneira mais rápida do que os outros, que ainda estavam em processo de se libertar. E Lestat comentava com os vampiros que ele tinha contato, quando ele contava sobre o teatro dos vampiros, porque os outros vampiros achavam que Paris estava sempre na frente. E naquela época, de certa forma, estava, porque os vampiros agora eles se vestiam como pessoas, eles participavam do teatro dos vampiros, a única coisa que eles tinham era as regras, que era a única tradição que eles seguiam. Eles não seguiam mais nenhuma tradição dos Fios das Trevas ligado à religião em si. Então, o Lestat acaba tendo notícias de que o agente dele manda notícias para ele. Ele também recebe notícias ao longo do tempo da vampira. Toda cidade que o Lestat se hospeda, ele manda cartas para ela e ela manda cartas de volta para ele. Então ela conta como é que tá o Nicholas, ela conta o que aconteceu, alguns problemas que têm acontecido. Ela sempre comenta que o Nicholas tem sido rebelde no sentido, ele sempre tenta expor os vampiros. Ele sempre tenta, como eu posso dizer, criar uma situação e aparecer como assombração. Isso assusta as pessoas, mas o que está acontecendo? Naquela época, Paris está vivendo já quase no ápice da Revolução Francesa. Então as pessoas estão muito assustadas, as pessoas estão com medo, então as pessoas não levam em consideração os atos do Nicholas. Ela conta que o teatro faz o maior sucesso, mas as peças que as pessoas mais gostam é assim, sempre eles têm que se fingirem que são vampiros. Para eles poderem fazer malabarismo, eles têm que colocar cordas, para eles imaginarem que tem pessoas puxando eles, o que não tem, né? Mas colocando cordas é assim que eles conseguem fazer os malabarismos de vampiros mais fácil, e as pessoas acham que alguém está puxando eles, existe coisas por trás. Ela comenta depois que assim, a peça mais famosa é sempre zombando da realeza, porque naquela época da Revolução Francesa o rei, a figura do rei e da rainha, a massa, né, a massa se volta mais ou menos, não totalmente contra, mas a imagem do rei e da rainha, elas sempre zombavam da imagem do rei e da rainha, eles gostavam disso, mas não era muito o que os vampiros gostavam de fazer. Nisso o Lestat começa a ficar preocupado com o pai e os irmãos dele. E quando ele encontra a Gabrielle, nas raras vezes ele comenta isso, mas a Gabrielle para ela não significa mais nada. E ela até se pergunta, mas por que você se importa com essas pessoas? Porque ela não é mais... Ela entende o que ela não é mais uma pessoa. Ela já não é uma... Ela é uma morta-viva, digamos assim, não um zumbi, mas ela é uma vampira. Ela não é ligada mais ao mundo dos homens. E ela não entende porque o Lestat se importa, mas o Lestat se importa com as pessoas, com os parentes dele, né, com o pai, com os irmãos e com os sobrinhos. Ele fica preocupado com o que está acontecendo com a Revolução. Até porque o pai é nobre e os irmãos vêm da nobreza, ele tem medo que aconteça alguma coisa. E ele sempre fala pro agente ficar de olho, mandar notícias e tudo mais. Até um momento que então, o Lestat e a Gabrielle vão para Cairo, no Egito. E aí o Lestat recebe... Primeiro ele recebe uma carta da vampira lá. Ela envia para ele, recebe a carta da vampira. E nessa carta, não é só uma carta, ela recebe uma encomenda. Então quando ele abre a encomenda, ele vê um violino. Então ele já imagina que o Nicholas morreu. E então aconteceram vários fatores ali que ela conta na carta. Que o Armand vinha ameaçando o Nicholas para ele parar, mas o Armand fazia isso no sentido de correção. Porque era só as ameaças do Armand que fazia ele parar de fazer as coisas. E em até certo aspecto, por um certo tempo, as ameaças do Armand faziam ele parar. Até ele começou a cruzar a linha, as ameaças do Armand já não funcionavam mais. Aí um dia o Armand foi e cortou os braços dele. Só que ela mesma comenta na carta que para um vampiro não é o fim. Porque se ele for enterrado com os braços, colocado, sabe, como se fossem amarrados assim juntos, ele volta para o lugar depois de certo tempo. Se ele ficar enterrado, digamos, por um certo tempo, período de tempo, não numa noite, mas por um perto período de tempo, talvez um ano, talvez, sei lá. Ela não comenta muito bem o tempo, mas não seria uma noite.
os braços voltariam ao lugar. Se ele fosse um vampiro muito antigo, em uma noite voltaria ao lugar. Mas ele, como um vampiro novo, teria que ser muito tempo enterrado para o braço voltar para o lugar. Mas o Nicholas, ele estava infeliz. Nisso, o Lestat, ele se lembra que o pai dele tinha ameaçado quebrar os braços dele, e foi realmente o destino do Nicholas esse mesmo, né? Aí o Nicholas, então infeliz, ele pede pro Armand fazer um sabá para ele poder morrer, para ele poder ir embora. E o Armand então prepara um sabá, e os vampiros gostavam muito dele, então, do Nicholas, né? Porque ele sempre tocava o violino, ele que preparava as peças, ele era o grande idealizador. Então eles fazem isso, né? Então eles fazem a despedida, o sabá da despedida do Nicholas, amarram, né, os braços em volta do pescoço dele, e ele vai depois e se joga fazem uma fogueira e se joga na fogueira, e depois eles espalham a cinza do Nicholas no vento. Então o Nicholas, né, então o Lestat soube ali que o Nicholas morreu. Mas nisso ele estava preocupado com a família dele. Ele fica chateado a respeito do Nicholas, mas o Nicholas, ele não tinha mais aquela ligação com o Nicholas. Ele tinha uma ligação, mas não era aquela ligação tão forte. Nesse momento, no livro, a preocupação do Lestat é com a família dele, com o pai e com os irmãos dele. E está muito preocupado. Aí numa noite, assim, então nessas noites, porque não é numa noite só, a Gabrielle permite que ele vista uma noite ela de mulher, assim, ela se permite vestir de mulher, digamos assim, porque ela sempre se veste de homem. Ela se permite, então ela faz isso para agradar o Lestat. Ele pensa que é por causa que o Nicholas morreu. Ela está se permitindo essas coisas, né? Aí uma noite ela fala para ele: vamos comigo andar pelas areias aí do deserto? Que o Lestat, ele tinha comprado uma casa no Cairo, na cidade do Cairo. E numa casa bem chique, digamos assim, no estilo certo, francês, ligado um pouco no estilo do Egito, enfim. Então o Lestat, ele contrata lá com essas pessoas que ficam lá no Cairo, ele contrata 2 camelos. Assim, cara que tem camelo, ele contrata por uma noite o serviço, né, o uso do animal para ele poder andar pelas areias lá. Isso que eu quis dizer. E Gabrielle vai num animal, ele vai no outro, eles ficam andando. Aí eles verem duas estátuas de deuses egípcios, né, numa paisagem lá, e ela fala: vamos lá. Aí eles vão lá, ele conta, Anne Rice conta todo o relato daquela noite, das estrelas, ele chegando perto das estátuas dos deuses e tal. Aí lá embaixo da estátua dos deuses, a Gabrielle vira pro Lestat e fala: vamos embora comigo. Eu quero... Larga essa fortuna, larga esse dinheiro, vem comigo eu vou pra África, eu quero ir para as selvas da África. Ela comenta. Ela comenta que quer ser uma deusa na hora de pegar as vítimas dela. Ela fala: vem comigo, vamos comigo pra lá. Aí o Lestat fala: você sabe que eu não posso fazer isso, você sabe que eu não vou fazer isso. Aí ela fala: eu sei, mas eu tinha que tentar ver se você ia comigo. E eles voltam pro Cairo. Aí na casa do Lestat, no Cairo, ele começa a ficar muito desesperado. Aí ela desenterra uma correspondência. Aí o Lestat fica muito puto: poxa, essa correspondência chegou e você enterrou ela. Ela fala: eu queria que você viesse comigo, eu queria tentar. Aí ele toma a correspondência da mão dela e vai ler. Na correspondência diz que o agente fala, né, que na verdade, então, o castelo ancestral da família dele foi atacado, os irmãos e os sobrinhos dele morreram, né, foram mortos pelos camponeses. Algumas pessoas que gostavam do pai dele salvaram o pai dele, colocaram ele no navio e enviaram para Nova Orleans. Nova Orleans nessa época era uma colônia da França, certo? E tinha uma família que estava cuidando do pai dele, e falava, o agente dele: vai para Nova Orleans atrás do seu pai, vai cuidar dele. E aí a mãe dele fala para ele: não vai até ele, vem comigo para a África, vamos para as selvas da África, para savanas, vamos embora comigo. Lestat: eu não posso fazer isso. Ele fala para ela: eu não posso fazer isso. Aí ela: tudo bem. Ela fala: eu quero que você me prometa uma coisa. Quando você achar que você não quer viver mais, ela fala para ele, né, você não se entrega, você me espera pra gente se despedir, e eu quero nós vamos se encontrar de novo.
Falei, Sati, como nós vamos encontrar de novo? Porque se você for para as selvas da África, como é que você vai estar em contato comigo? Você não vai estar na civilização. Ela fala, não, nós vamos se encontrar de novo. Aí ele se perde nos pensamentos dele e ela some, de repente ela não está mais ali. Aí ele viu que ela partiu.